Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. E agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Turma, o podcast de hoje é o podcast mais feliz da história. Opa! Be happy! Já gostei. Já gostou. Ó, sorrisão, né? Sorrisão. Olha só, pra vocês que não sabem, eu consegui juntar pela primeira vez as duas mulheres mais felizes da Amazônia. Bate, amiga. Quase que a gente vai fazer uma aula aqui. Amiga. Fiz a aula sozinho, mas tudo bem. Vamos lá. Nessa edição, vamos falar sobre algo que parece simples e para muita gente parece também obra do acaso. A felicidade. A população brasileira é a quinta mais feliz do mundo. Eu acho que não. Eu acho que essa daqui não está boa. Provavelmente a gente deve ser o primeiro. Talvez se depender de vocês, a gente tá lá na frente, né? Tem alguém não fazendo o papel deles. O levantamento foi feito em 32 países pelo Instituto Ipsos, a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência do mercado do mundo. O Brasil foi o quinto colocado no ranking global da felicidade, atrás da China, Arábia Saudita, Holanda e Índia. No Brasil, 83% dos entrevistados se consideravam muito felizes ou infelizes. Mas será que a felicidade ela é um hábito? Algo que podemos controlar ou é sorte? Hoje vamos conversar com duas pessoas sobre como ser feliz. Eu vou começar com a Suimara Braga, que é especialista em felicidade e bem-estar. Rapaz, agora tu pega um travesseiro, espera um pouquinho que eu vou falar tudo que essa moça é, tá? Educadora, professora, empresária, coaching, especialista em marketing, psicologia positiva, colunista de felicidade, bem-estar e comportamento e educação na CBN Manaus, minha amiga de CBN, de Macapá e Macapá, respectivamente, apresentadora do podcast Nossos Filhos, eco-apresentadora do podcast Gente S.A., ambos com o Durval Braga Neto, ela leva o marido dela para todo que é lugar. Maridão. Lógico. Cara, legal, viu? Em parceria com a CBN Amazônia, articulista do portal Amazônia, Felicidade Presente, e o portal Mazé Mourão, Bem-Estar e Educação. Calma aí. Vamos lá. É sócia da empresa Parque de Ideias, fã da comunicação e ciência da felicidade, conecta suas experiências trabalhando com a linguagem e desenvolvimento humano há quase 30 anos para desenvolver equipes corporativas, se ajudar pais a terem uma educação mais saudável, produtiva e feliz. Acabamos o podcast. Valeu, um abraço. Olha, faltou dizer que eu sou mãe, uma das minhas atividades mais felizes. Desafiadoras, né? Uma das, Poxa, mais felizes e depois de tudo isso, desafiadora. seja bem-vinda, Sui. Obrigada, Jeff. É um prazer estar aqui, é uma delícia. Já essa apresentação já foi uma delícia. Esse bate-10, depois a gente faz a aula. E é muito legal. E não fique frustrado. A frustração não faz parte da felicidade. Então, é muito legal vir aqui, porque a gente sempre bateu um papo, né, lá na CBN, sempre a gente perguntando, e agora, nesse lugar aqui de entrevistada, eu acho que vai ser uma delícia. Meu colega e muito legal. Prazer, Giza, de novo. E vamos lá, vamos conversar sobre esse tema que é tão necessário hoje em dia. Giza, eu tentei aqui na minha cabeça botar mais coisa, porque você só botou Giza Bechimol, consultora e estrategista de imagem. Tá bom, porque... Acabou. Tá bom. Eu acho Tá que você bom. se sentiu minimalista nesse momento. Não, eu tô precisando virar minimalista, né? Que quando a gente trabalha com consultoria de imagem, estilo, comunicação, felicidade, às vezes a gente pode exagerar um pouco. Então é melhor ser minimalista. A Giza já é o segundo podcast, no próximo ela pede música. Lembrar que a gente tem uma história bonita, né, Giza? A gente, Sim. dentro da Universidade Estadual do Sim. Amazonas, ela já tinha o projeto dela, que era... Doutora Felicidade. Doutora Felicidade. Que legal, cara. E ela me mostrou o projeto e eu embarquei junto com ela. Eu chamava os alunos, falava, pessoal, vem aqui rapidinho fazer o quê? Não sei, vem cá. E aí a gente botava ela para palestrar e as pessoas entenderem que naquele ambiente que é da universidade, que muitas das vezes é só infelicidade na cabeça das pessoas, porque é um momento difícil, acorda cedo, estuda muito, muito estresse, e tinha alguém que ia falar de felicidade exatamente com essas pessoas que estavam relegadas por causa da sua trajetória. Não é isso, Gisele? É verdade, é verdade. Foi um projeto super desafiador.
né? Às vezes as pessoas dizem, lá vem a outra lá querendo falar de felicidade. É né? sempre assim, Sempre, né? sempre vem rotulada, né? Mas eu percebia como professora dentro da instituição a carência, né? Dos alunos aprenderem a desfrutar o caminho. Então, eles não desfrutavam o caminho, eles estavam ansiosos para acabar o período. Então, eu falei assim, gente, e todos doentes, todos às vezes tomando antidepressivos, né? Ou indo para vícios, né? Então, eu falei assim, eu vou fazer esse projeto aqui, né? Mesmo que todo mundo que seja chacota, né? Mas pelo menos eu vou deixar uma semente aqui. E foi o que aconteceu, foi um projeto lindo, né? Que inclusive me levou para onde eu estou hoje, né? Hoje eu tenho um programa de televisão que se chama Vida Leve, né, na TV Encontro das Águas, e eu fui parar lá por causa desse projeto, que eu fui chamada em todas as rádios, saí em todos os blogs de Manaus. Eu até falo que a gente estuda um pouco de ação de marketing, né? Sim. Eu falei, se eu soubesse, eu teria feito isso antes, né? Mas como a intenção não era essa, né? Acaba que o universo abençoa mais ainda. Então, foi bem desafiador e eu percebo que hoje não tem mais o projeto, mas tem outras ações bem Outras bacanas ações, que né? continuam na universidade. Olha, Ai, pode falar. desculpa. É muito legal você falar sobre isso e inspira, porque na minha época eu já queria, não sabia o que eu queria fazer, porque não estava muito difundido, era lá para 98, época que Martin Seligman, que é o pai da felicidade, falava de psicologia positiva pela primeira vez como uma ciência. E aí eu fui apresentar um projeto de monografia e o meu orientador disse: não, você vai mexer com medicina, você vai mexer com neurociência, não cabe na academia. Fazia letras, língua inglesa, e ele disse: vai falar de uma coisa mais relacionada ao dia a dia acadêmico. Guardei esse sentimento e poderia ter me juntado à doutora da felicidade. Aí esse projeto, fico muito feliz que esse projeto tenha surgido aí dentro da academia, porque na minha época eu não conseguia implementar, porque tinha muito disso. Vai falar de felicidade, como assim? Né? E existe isso. E sem, né, o universo conspirando, sem eles saberem, a felicidade já estava sendo tratada como ciência. Olha, para vocês que estão assistindo a gente, vocês notaram que a gente ainda nem começou o podcast. Eu falei no começo aqui que esse podcast ia ser diferente. Eu ia deixar as duas tocando, aí eu ia lá para fora, tomar um café, bebe uma água, eu volto aqui de vez em quando só para dar um segundo tema É e isso. largo É um para plano, vocês. né, Gisa? É Esse isso é o aí, é plano. isso aí, é isso aí. Então tá bom. Então, olha, você se inscreva. Eu ainda não tive tempo de falar nada disso. Se inscreva no canal, mande pro amigo. Aquele rapaz tristonho, aquele moço que está com problemas. Você tem que mandar esse podcast, Como Ser Feliz, porque as pessoas precisam realmente ver muito mais, aproveitar o caminho, a jornada, do que esperar. Quem sabe um dia serei feliz, depois que eu tiver isso, aquilo, for médico, for professor, tiver dinheiro, tiver um carro, tiver um apartamento, aí morreu. Aí acabou. Aí deixou de ser feliz. Não aproveitou. Sui, a gente sabe que a felicidade ela não é absoluta, ela é perene. Mas tem uma forma de como a gente fazer ela se perpetuar? Olha, realmente a felicidade não é perene, né? Mas ela pode ser constante na nossa vida. Ela é uma construção, ela é força de hábito e ela é muito, ela é ciência, como eu falei. E as pessoas elas perguntam muito: dá para ser feliz todo o tempo? Não dá para ser feliz todo o tempo. Por quê? Porque tem perrengue. Porque tem problema, a nossa vida ela é permeada de dificuldades, adversidades, mas tem como a gente viver essa jornada centrando mais, olhando mais para o presente. Por quê? Quando vocês falam no caminho, quando vocês falam em aproveitar mais a jornada, e quando ela falou que o universitário ele fica muito ansioso, ele quer chegar lá, ele quer, não, eu só vou pensar em felicidade quando eu me formar, eu só vou pensar em felicidade quando eu tiver um consultório, sempre quando chegar lá. E aí, quando você chegar lá, o que aconteceu na jornada? Então, essa felicidade é uma felicidade, a ciência fala que ela é presente, ela é aqui e agora. E dentro dessa presença que está tão difícil ser feliz, Jeff. Por quê? Porque a gente vive muito preocupado em coisas que passou, a gente fica meio fixado ali no arrependimento, na culpa, no passado mesmo, aí gera frustração, gera esse sentimento de, poxa, passou,
ou lá no futuro, ansioso por, às vezes, algo que nem vai acontecer, nem vai chegar. Então, a primeira dica para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, é: a felicidade é algo que precisa de plenitude, de presença. É o meu aqui e agora, é o ouvir, é o olhar, é o olho no olho, é a presença. É esse caminho, essa jornada. Então, ela não é perene, mas ela pode ser constante e a gente tem aí elementos, fórmulas que a gente pode conversar para te fazer viver melhor, viver mais saudável. Eu lembro uma situação que eu vivi na minha vida quando eu, como médico, a gente faz 6 anos de faculdade, 2 de cirurgia geral, eu fui fazer cirurgia de cabeça e pescoço em Goiânia. O primeiro ano que eu cheguei em Goiânia, meu grande amigo Tomás, a gente fez faculdade junto, residência de cirurgia geral. Na realidade, ele está na minha vida mais tempo do que minha esposa, só que ele me dá mais trabalho do que minha esposa, tá? Que pelo menos minha esposa me dá carinho de noite, né? Faz um café, alguma coisa. E eu lembro que a primeira vez que eu chego em Goiânia, eu fiquei morando alguns dias na casa dele, eu sabia que eu ia ter um ano que eu ia estar fora de Manaus. A primeira vez que minha esposa ia morar fora, eu sou filho de militar, então já rodei o Brasil. E eu estava junto com ele, que era um grande amigo. E eu sentei e fiquei pensando assim, cara, esse ano vai ser o ano mais feliz da minha vida. Olha que louco. Porque eu já sabia que, assim, eu aproveito agora porque vai acabar, vai passar. Dentro de toda a minha vida da passagem, vai ser o único ano que eu vou estar morando junto com minha esposa fora de Manaus, até então. Vou estar com meu melhor amigo. Os amigos dele se tornaram meus amigos. E eu falei assim, cara, eu nunca vivi um momento desse, que se Deus falasse assim, Jefferson, você vai ter que voltar um ano na sua vida, qual era? O primeiro ano que eu morei em Goiânia. Porque eu olhei tudo aquilo que aconteceu e falei assim, cara, deixa eu aproveitar isso aqui, porque ano que vem passa. O Tomás volta, ele vai começar a trabalhar, eu tenho a responsabilidade do último ano da residência, que é tocar um serviço muito pesado, e eu sabia que aquele momento era de alegria plena. E a gente aproveitou. E existe um motivo para isso, né? Depois a gente conversa, pega aí, segura aí. É relacionamento que eu te digo. Para tudo. Se você quiser ver, você não pode sair daqui. Gesa, você é feliz? Porque você vende felicidade, você fala de felicidade, mas a minha preocupação é, você é feliz ou não? O tempo todo não, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Na verdade, a gente precisa entender que fazemos parte do planeta Terra, né? Quando a gente faz parte do universo, a gente percebe que temos estações. Primavera, verão, outono, inverno, apesar do Amazonas não ter, né? A gente vê que tudo é um ciclo, que tudo se transforma, né? Só que a gente, às vezes, como ser humano, a gente tem um relacionamento amoroso e quer que ele seja feliz o tempo inteiro, né? A gente tem um relacionamento com o filho e aí, fica sonhando que o filho vai ser assim, assim, assado, e aí começam as frustrações, aí o trabalho a gente imagina que vai ser assim, e aí a gente quer empreender, aí empreende, aí leva cacetada. Então, essas frustrações, se você não tem consciência de que a vida, ela faz curvas, né? E o que você tem que fazer? Na hora que você está descendo, solta, para poder pegar o impulso para subir de novo, sabe? Então, a vida, ela é assim, não tem jeito. Então, quando a gente começa a entender que a vida, ela é assim, isso alivia mais, porque quando você está na angústia, no sofrimento, você sabe que isso também vai passar. Aí a gente está perto do Dia dos Namorados, né? Não sei quando é que vai passar isso. Aí tem as solteiras que estão sofrendo, que estão solteiras, vai passar o Dia dos Namorados sozinhas. Tem que entender que isso também vai passar, não vai ficar solteira a vida inteira. Então, desfrutar cada momento que a vida te proporciona, porque tudo é aprendizado. Então, Giza, você é feliz? Eu sou, porque hoje eu aprendi a gerenciar os momentos de crise. A ser feliz no caos. Giza, como é que você faz para ser feliz no caos? Eu descobri, né, nos meus estudos e na minha própria experiência comigo mesmo, que quando eu estou muito triste, se eu espalho amor, eu acabo recebendo amor de alguma forma. Então, eu me lembro que a minha mãe foi internada há 2 anos atrás de Covid, quase morreu, e eu estava sozinha, tendo que tomar conta de tudo aquilo. E eu estava sozinha, triste, insegura, com medo da morte, né? Vulnerável, né? Muito, né? Então, eu tendo que tomar as atitudes todas ali naquele momento. E aí eu decidi o seguinte, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Eu não tenho ninguém aqui para receber amor, carinho, apoio. Eu vou decidir
espalhar amor. Aí eu transbordava. Aí eu chegava com a moça lá pessoal da enfermaria, a moça que limpava o chão do hospital, o cara do Uber. Chegou ao ponto de eu começar a transbordar tanto amor que eu estava tão carente de receber amor, que teve um dia que eu entrei muito cabisbaixa, que a minha mãe tinha piorado nesse dia, entrei no táxi, e aí o rapaz falou assim, senhora, eu posso encostar o carro aqui? Eu estou sentindo que a senhora está muito triste, eu quero ler um trecho da Bíblia aqui com a senhora. Eu olhei assim para ele, não acreditei naquilo, né? Então, são bênçãos que vão acontecendo, né, na nossa vida a partir do momento em que a gente toma consciência que eu vou amar, eu vou dar amor, independente da circunstância. Então, para mim, isso é a felicidade. Que legal. Aprendi. Ah, é? Aprendi. Sui. Se eu sou feliz? Fica à vontade. Para conduzir. Eu tenho várias falas aqui da Giza e eu vou já voltar na fala dos relacionamentos, porque a felicidade ela é muito individual, ela é muito pessoal. Ela vem de experiências próprias, de vivências, de contextos. As pessoas são diferentes, elas vivem em épocas diferentes. E elas vivem em situações, em períodos, em momentos de vidas diferentes. Então, não dá para falar numa felicidade que é uma felicidade que todo mundo pode comprar numa fórmula mágica da felicidade. Isso não existe. E quando ela falou de, eu vou pegar essa emoção, amor, um dos elementos para que a gente possa viver uma vida, uma caminhada mais feliz, é entender esses sentimentos felizes que a ciência traduz como emoções positivas. Eu acho que teve um erro aí de tradução. Quando traduziram os livros para o português, eu tenho aí, inclusive estava na minha tese isso, mas vamos falar de emoções boas, de emoções felizes. A psicologia positiva, que é essa psicologia que estuda a felicidade, ela fala de virtudes. Todos nós temos virtudes. E o que a gente pode colocar de bom, como a gente pode viver melhor, ela está muito correlacionada à felicidade. Então, quanto mais emoções positivas, sentimentos bons a gente gera, a gente conecta nesse universo, quanto mais a gente mexe com esse equilíbrio orgânico, químico, que aí o nosso doutor pode falar para a gente, que são os neurotransmissores. A gente feliz, a gente quando aciona essas emoções como amor, solidariedade, respeito, respeito é algo que eleva muito as tuas emoções felizes, eleva a dopamina, a serotonina, essas inas, ocitocina. Então, quando ela fala de abraço, de pele, por que a gente ficou tão infeliz numa pandemia? Por que os índices de ansiedade cresceram tanto? Porque o nosso corpo, ele tem fome de pele, Jeff. Então, quando a gente toca, quando a gente abraça, a gente mexe com artérias do nosso coração. A gente aumenta a imunidade. Então, tudo isso é muito científico, tudo isso está muito galgado na saúde. Então, quanto mais emoções positivas, quanto mais solidários, quanto mais a gente quer entregar para o universo de uma maneira boa, a gente está acionando esses hormônios do bem, que eles são chamados de neurotransmissores do bem, e a gente consegue viver uma vida mais saudável. Então, ser feliz é ser mais saudável também. Olha, uma coisa que eu ouço muito das pessoas, e até queria perguntar para vocês. Existem pessoas no nosso convívio que são extremamente pessimistas, tá? E geralmente a gente que é mais feliz são pessoas que a gente dá uma dá uma descolada, disfarça, né? A pessoa te liga. Eu tenho um amigo, eu achei interessante essa conversa. Eu tenho um grande amigo que eu apresentei um terceiro. E ele virou amigão do cara também, levou o cara para casa, tal. Assim, passaram um mês de namoro e daqui a pouco ele conheceu a pessoa. E ele se decepcionou, porque quando viu no dia a dia, você bota que todo mundo de longe, todo mundo é bonito e tranquilo. Quando você bota no dia a dia, vide casamento, né? Que é a dificuldade que é realmente num relacionamento. E aí ele falou comigo, falou, Jefferson, poxa, eu não sabia que ele era assim. Eu falei assim, olha, existem pessoas que são nossos amigos que você tem que ver no máximo 2 vezes ao ano. Que é para matar saudade, que é para conversar daquelas coisas boas, porque se você passar mais do que isso, você vai começar a se estressar, você vai começar a ver o lado negro. Mas a minha pergunta para vocês é
Da onde que vem ou essa positividade ou essa negatividade? Ela vem de família, ela vem da pessoa? O que faz essa soma de positividade e de negatividade na nossa vida? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, do que eu percebo, né? É, o positivo e negativo, antes de qualquer coisa, você precisa ver como é que está a tua saúde no estado geral. Vitaminas, hormônios, como está o funcionamento do seu intestino. Por quê? Porque se teu intestino não estiver funcionando legal, toda a bioquímica do teu corpo vai ficar alterada. Mas, além de tudo isso, da parte biológica e física, né? Qual é o ambiente em que você foi criado? Qual a tua história de vida? Vou te dar exemplos, assim, de pessoas da família, né? Por exemplo, a minha mãe, ela passou por vários desafios durante a vida dela. Então, minha mãe se tornou uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada, negativa. Se ela escuta uma mensagem dentro do Instagram, do WhatsApp, ela já toma aquilo como uma verdade. Então, os padrões mentais já são de sinapses, já é um vício emocional da negatividade. Ela tem um vício emocional de ser negativa. E para você, eu como filha, né? Eu vivia isso dentro da minha casa. Minha mãe chegava para mim, que ela tinha enxaqueca. Ela dizia assim, ela chamava a gente na beira da cama, olha, hoje eu vou morrer, né? Então, isso são padrões. Mas aí eu vou olhar minha avó, era o mesmo padrão, né? Então, era uma coisa que ia sendo, queria chamar a atenção, do amor pela dor. Então, foi um padrão mental, um vício emocional em coisas negativas que foi se criando. Eu, como criança, olhando tudo aquilo, eu escolhi não ser aquilo, né? Eu escolhi não ser aquilo. E aí, eu paguei um preço por isso. Eu decidi que mesmo... E são coisas que eu treino em mim, né? Até hoje. Não vou te dizer que eu não sou uma pessoa que eu sofro, né? Essa semana eu tive vários desafios na minha vida. Mas aí, eu fui fazer uma aula de dança e aí a professora pegou e levou o microfone para cantar. E eu, assim, meio triste, assim, sabe? Com aquele estado emocional negativo. Aí ela falou assim, Giza, vamos cantar hoje no final da aula? Eu falei, vamos. E aí, rapidamente, eu consegui mudar o meu estado emocional. Então, o que eu vivencio do positivo e do negativo, a gente vai viver isso, positivo e negativo. Agora, existem pessoas em que elas estão mais tempo na frequência do negativo do que na frequência do positivo. Aí, o que você diz? Ah, é aquele amigo que era negativo e tal, não sei o quê. Você montou estratégias com encontro 2 vezes ao ano. Por quê? Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Não tem jeito. E vai ter dia que a gente vai estar down. E se eu estou do lado de uma pessoa que é mais positiva, ela vai me dar a mão e ela vai me ajudar a puxar, a levantar. E se eu estou do lado de uma pessoa que é mais negativa, que eu vou falar de algum desafio que eu estou tendo, ela vai dizer, mas é isso mesmo. É o caos mesmo. Realmente, a crise é mundial, mas aí eu sempre falo, a crise ela pode ser mundial, mas a prosperidade e a felicidade é individual. Eu escolho, né? Mas é lógico que aí a gente precisa de ferramentas para isso. Precisa da consciência, precisa estar mais saudável, para que você possa olhar esse positivo e esse negativo, saber que ele existe dentro de você, saber que ele existe nas pessoas ao seu redor, e aí você começa a aprender a lidar com essa e surfar nessa onda, né? E as pessoas vão decepcionar você, sim, porque faz parte, somos pessoas diferentes, de educações diferentes, mas quando você passa a treinar o seu olhar sempre para ver o positivo da pessoa, inclusive no relacionamento, né? Que as pessoas entram achando, a Giza, eu quero namorar com a Giza, que a Giza é perfeita, a Giza é isso, a Giza é aquilo. Só quer olhar o meu lado positivo e às vezes... E aí se eu fizer uma coisinha ruim, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Uma hora você vai né? fazer. Eu vou fazer, porque eu sou ser humano, você não estava aqui no planeta Terra. Aí, o que acontece? A pessoa se decepcionar, me decepcionei. Não serve para mim, né? Não serve como amiga, né? Então, é isso. Então, a gente precisa treinar essa visão
do positivo e do negativo. Eu lembrei você falando, a minha esposa, ela sempre brinca, ela diz assim, cara, você é chata. As pessoas, o dia que descobrirem que você é chato, as pessoas vão te ver de outro jeito. Porque, na realidade, é isso. Você tem uma positividade, e eu falo porque vocês dois são desse jeito, mas tem a hora ruim, tem a hora de Lógico. pessimismo. Os Lógico. pensamentos vão vir, as coisas erradas vão acontecer e a gente vai errar. Você está entendendo? Só que quem está do nosso lado é quem vê os nossos erros. É verdade. É quem tem que estar ali do lado é quem vai conseguir observar tudo isso. Mas uma coisa importante que assim, eu vejo muita gente, eu já fiz várias mentorias com coaches e tudo. E toda vez, tomadas de decisões, tudo que a gente fazer, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, ó, aproveita o final de semana, bota lá ponto positivo, ponto negativo. Você acha que nosso dia a dia, a gente tem que começar a fazer realmente essa listinha assim, o que me faz feliz? O que me faz infeliz? Joga fora o que está infeliz. Ou, se não tiver como jogar fora, como posso melhorar Conviver, essa situação, né? Como posso conviver? Isso é uma grande dica de coaching? Olha, antes de pegar e responder isso, eu vou falar sobre o otimismo. A ciência, ela estuda o otimismo há mais de 25 anos. Que ser uma pessoa otimista é um treino. Ser feliz é um treino, né? É uma questão de hábito, é uma escolha. Como a Giz acabou de falar, eu escolho ser feliz, mas às vezes tem os perrengues, as adversidades, elas estão cruzando o teu caminho. E aí, o que a ciência diz? Você tem que treinar o teu olhar para que você possa não dizer eu não tenho problema, mas é como você encara as adversidades que estão acontecendo na sua vida. E aí, dentro dessa diversidade, tem solução, né? Olhar para a solução, porque o problema já está posto, o problema já está na mesa. Então, dentro desse aspecto, olhando para isso, é legal que a gente faça, assim, uma matriz. Nossa vida, ela pode ser sempre um questionamento constante do tipo, o que eu estou fazendo para melhorar meu índice de felicidade? O que eu vou manter e o que eu vou descartar? Em mantendo pontos positivos, em descartando pontos positivos, pontos negativos, né? Na tua balança, o que ficar de mais positivo, guarda. A gente está sempre fazendo ou sempre tendo que fazer essa análise, esse balanço. E dentro dessa questão dos relacionamentos, dos amigos, Harvard fez uma pesquisa durante 75 anos e continua. Obviamente, não com as mesmas pessoas, né? Com as famílias dessas pessoas pesquisadas. E durante esses 75 anos, mais de 600 pessoas, ele chegou, né? Esse estudo é muito forte, chegou no poder que as pessoas exercem na tua vida. Então, os amigos e as pessoas que estão do teu lado, se elas exercem esse poder positivo na tua vida, você tem uma capacidade de aumentar a tua expectativa de vida até 10 anos. Lembra que você falou, Jeff, que quando você estava lá em Goiânia, né, diferente com a tua família, então a presença, ela significou mais, uniu mais, ou seja, vínculo, e as pessoas que te fazem bem, o teu amigo, né? Na vida, a gente tem até, ou pode ter até 5 pessoas amigas, aquelas pessoas confiáveis, porque confiança é um alto nível de felicidade também, é uma emoção. Ter um ombro amigo, ter com quem conversar, pegar aquele telefone e dizer, cara, eu tenho algo para te contar. E aquela pessoa vai te ouvir, sem te julgar. E aí ela vai ter um verdadeiro interesse em dizer, você está errado, você está certo. Na vida, a gente tem até 5, pode ter até 5 pessoas. Se você tem um bom relacionamento afetivo, esse número cai para 4 ou 3. Ou seja, por mais que você tenha 100, 200, 300, tem até um número que se chama de âmbar. Por mais que você tenha muitos amigos, se você for parar para pensar, você tem aí de 3 a 4 que você liga e você pode dizer, entendeu? Incluindo o teu par afetivo, se você tiver um par afetivo. E como o Dia dos Namorados está chegando, ou se não existir essa pessoa do teu lado, você tem que exercer a solitude, aquela capacidade de ser produtiva mesmo estando sozinho, que é diferente de solidão, que é uma patologia, que é um transtorno, que é uma doença. Então, é você estar sozinha, mas você gostar da tua companhia, de você se conhecer, de você fazer atividade. Então, dentro dessa tua matriz do, pô, eu não estou num momento muito legal, o que eu posso fazer? Primeiro, também, você tem que analisar o que você poderia fazer sozinho e estar produtivo dentro da tua companhia, que não é a modinha.
Se todo mundo está correndo, por exemplo, mas isso não faz parte, né? Se isso não está ligado ao meu senso de propósito, ao que eu gosto, ao que me faz bem, eu não vou obter felicidade, eu não vou ter esse ganho positivo. Por quê? Porque está todo mundo fazendo, mas não tem conexão com a minha essência. Então, a resposta é essa: sim, procura aquilo que te faz bem, aquilo que te faz produtivo, e a gente precisa desses momentos. A gente precisa entender que as pessoas precisam de momentos de solitude. Aquele momento que a gente para, que a gente lê o nosso livro. Quando a gente tem um par afetivo, tem muito disso, né? Ai, mas já vai correr de novo. Ai, mas fica comigo, tá lendo esse livro ali. Todo mundo precisa de um momento para que a gente possa estar mais feliz quando a gente estiver na companhia dos outros. Eu acredito que eu devo estar casado tanto tempo que a gente está junto, porque a minha esposa, ela sabe que eu preciso desses momentos. E por mais que Que ela pede, é normal de pedir, poxa, almoça comigo, toma café comigo, mas Faz ela parte, faz né? parte e tem que haver. Mas assim, em todas as loucuras da Giza a gente sempre conversa, todas as imersões que eu fui fazer fora de Manaus, cursos e tudo, ela tem consciência de que eu preciso desse momento. Eu tenho um brainstorm, olha, todas as vezes que eu viajo, independente para o que for, eu levo meu computador, porque parece que eu entro no avião e começa um brainstorm de ideias. Por quê? Porque simplesmente você, cara, não tem menino, não tem boleto, porque É não, a não dá tua hora pra, produtiva. não dá nem para pagar boleto. Se bem que hoje em dia botaram internet, a pior coisa que fizeram é botar internet dentro do avião. Mas você tem um momento que é seu. Então, assim, Manaus, graças a Deus, a gente pega 4 horas ali para São Paulo, então 4 horas que você tem para você parar, pensar na sua vida, você rever muitas coisas e a gente conseguir ter esse controle. Ô, Giza, felicidade e produtividade, ela tem ligação? Porque também quando a gente fala felicidade, a gente sabe que também os sertanejos, quando tem a infelicidade, eles ganham muito dinheiro em cima da infelicidade das pessoas, não é isso? É isso aí. Eu acho que, por exemplo, eu estava até comentando com ela antes da gente aqui nos bastidores, que eu sou muito mais feliz com a minha agenda programada, com a minha produtividade, com os projetos que eu desenvolvo. E a partir desse momento, a minha vida ficou mais leve e eu passei a ganhar mais. E por que que eu acho que a felicidade e a produtividade, elas podem e devem andar juntos? Porque hoje eu vejo o caminho como um mecanismo de ser feliz. Então, eu não quero ter a minha agenda lotada de segunda a sábado com milhões de atividades que, se der um atraso aqui, eu já vou começar a ficar angustiada para que ir para outro lugar e ter outro compromisso. E não poder me encontrar num E café e a gente ficar meia hora, uma hora. exatamente. Opa, já quero participar desse café. Exatamente. Então, a produtividade me fez ser uma pessoa mais organizada, mais focada, olhando os momentos certos, o que eu ia dar prioridade naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é a Regina Giovanelli, que ela me ajuda com a minha produtividade, então a gente se encontra a cada 15 dias. Então, a gente senta sempre, Giza, como é que você tá? Eu falo assim, olha, eu tô cansada, tô estafada, vamos remover esse projeto agora, vamos remover esse projeto aqui. Por quê? Porque eu tô tendo um desafio com meu filho em casa. Então, eu tenho que focar na minha prioridade agora desse momento, que é apagar esse incêndio aqui. Pá! Suspende isso aqui e aí respira e volta depois para a trilha do trem. Então, para mim, isso é felicidade. Aprender a colocar os meus projetos nos momentos certos, dando qualidade de vida para mim, organização financeira para que eu possa realizar os meus sonhos e aprender a dizer não a projetos que vão me trazer. Hoje eu não escolho nenhum projeto que vai me trazer angústia, porque não é o dinheiro que pesa na minha vida, é a minha qualidade de vida. Meninas, eu vou fazer um break chamando os nossos patrocinadores. A Vacinar está cuidando de Manaus, cuida de você também. Uma coisa muito importante, às vezes você pode ter um pai ou uma mãe que não pode sair de casa, ou ainda o pessoal que ainda está preocupado por causa do Covid. A Vacinar tem uma equipe que vai na sua residência, vai fazer as suas vacinas. A equipe já está toda organizada, com todos os cuidados, com todos os protocolos. Elas vão sim na sua residência. É só você fazer
o contato com elas, tem aqui um QR Code em cima na tela, você bate no QR Code, vai no WhatsApp direto da Vacinar e faz o seu pedido. Se você tiver alguma dúvida, manda a carteira vacinal, se de repente for dos seus filhos, ou se você tem dúvida sobre a vacina, mande, porque eles vão ter todo o carinho e cuidado de cuidar de você e da sua família também. Meninas, uma coisa que veio na minha mente, Sui, essa semana ainda, minha filha, ela estava dentro do carro, tinha terminado de fazer, ela faz ginástica artística, tinha terminado de fazer o treino dela, e ela foi para casa dizendo o seguinte, eram 8 horas da noite, falando, pai, eu preciso terminar a tarefa de matemática que está atrasada, e a professora disse que se amanhã eu não trouxesse pronta, eu não ia ter a hora do lanche. E aí eu falei assim, filha, fica tranquila, que a gente vai fazer em casa, vai resolver. Aí ela falou assim, papai, por que tudo para o senhor tá bom e vai dar certo? Aí eu falei assim, porque vai dar certo, alguma vez deu errado? Aí ela começou a rir, porque ela relaxou. A minha pergunta para você é, qual o papel dos pais nesse momento de trazer a positividade e a felicidade para os filhos? Porque era uma coisa que era engraçada, porque você via angústia no rosto dela, o coraçãozinho apertado. E eu vi de alguém que é a referência para ela, dizer assim, fica tranquila, vai dar certo. Jeff, quantos minutos nós temos para conversar? Bem, eu vou chamar a minha diretora, Larissa Santiago, ela liberou. Só o dono do estúdio que não vai gostar muito, vamos lá. Quanto tempo a gente tem para falar sobre essa parte da educação? Que aí, né? Pessoal, rapidinho, eu vou ali fora tomar um café, vocês ficam com a sua. Que é o meu objeto de estudo. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. Quando a gente fala em felicidade, eu vou conectar com linguagem, que é o meu objeto de estudo também, afinal de contas, né? Sou formada, sou filha de letras, então adoro as palavras e o poder que a comunicação, que a linguagem exerce dentro da sua vida. Então, quando a gente fala em linguagem, a gente fala que nós somos seres biopsicossociais. O que é isso? Bio, a gente traz uma linguagem biológica, a gente traz uma linguagem genética, que é 50%. Ou seja, 50% do que eu sou é herdado do meu papai e da mamãe. Querendo você ou não, depois a gente faz terapia lá na frente, né? Então, 50% é herdado. Genética, está lá no nosso código genético, no nosso DNA. E 50% é o meio. Então, esses 50%, né? E esse que é o social, bio, né, herdado, social, que vem do meio, e tem esse psico aí no meio, que é o recado que você mesmo manda para a tua mente, para o teu cérebro. E quando a gente fala de criação, quando a gente fala dessa relação de pai e filho, de vínculo, a gente fala de confiança, que é um índice assim, muito importante para a gente falar de felicidade. Você constrói, ou são poucas as famílias hoje em dia, e guardados contextos, que têm aí essa preocupação e esse tempo de qualidade. A gente conhece, a gente sabe da dinâmica e da vida, do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, é muito importante que aquele pai, que aquela mãe tenha esse momento de qualidade, tenha essa comunicação, e essa comunicação positiva, esse eu vou pegar na tua mão e eu vou te conduzir para o melhor caminho, deveria ser, e é o grande papel da gente enquanto pai e mãe. O que a ciência fala? Que as crianças, né, nós todas, quando a gente nasce, nós somos amorais. A gente não tem virtude, nós temos virtudes, a gente nasce com virtude, mas a gente não tem moral desenvolvida. Então, como é que a gente vai transmitir esses valores? Através das nossas redes, de quem está mais próximo, do pai e da mãe. Aí, a gente vai ensinando o que é certo, o que é errado, a gente vai ensinando como ele deve controlar essa emoção, ou seja, tem a fala, o pai tem muito forte isso no que ele fala, mas a criança aprende pelo exemplo. Então, não adianta você falar se você não fizer. Então, a tua fala tem que estar muito alinhada com a tua conduta. Por que ela fala, pai? Porque você sempre diz que dá certo. Porque você criou aquela conexão, aquele vínculo positivo com ela que diz que, por mais que não dê certo, a gente vai fazer dar certo. Aí, se der errado, é vida, né, filha? Lógico. A vida está acontecendo.
Então, é exatamente o que eu faço com as minhas filhas, entendeu? Vai dar certo, mas se der errado, dentro do nosso errado, a gente vai ver aquela solução, vai fazer dar certo novamente com planos B, C e D. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que a vida ela está acontecendo e que tem sim, através do planejamento, através do foco, o plano B e C. Mas essa linguagem, esse pegar na mão, esse vínculo, essa conexão de confiança é algo que a gente deve estabelecer desde a tenra infância. Desde a hora que o pai, a mãe vai lá, dar o banho, conversar, estabelecer aquele primeiro sistema de linguagem e ensinar para ele o que é certo, o que é errado. Porque aí ele vai começar a internalizar aqueles valores que são ensináveis, são transmitidos, eles não são inatos, Jeff. Olha só, eu lembrei que final de semana agora ela foi para uma competição e ela faz ginástica artística e ela Ai, que fala legal, já sobre compete. já compete. E ela falou: olha, pai, eu detesto trave. E é uma das coisas que ela faz solo, a trave e salto. E aí eu falo assim, mas todo mundo detesta a trave? Ela falou, é. Eu falei, então tu faz o seguinte, tu treina a trave, porque quando chegar lá, como ninguém gosta, você vai ser a melhor. E aí, cara, impressionante. Ela treinou a trave, chega lá e ela ganha medalha de ouro na trave. Aí eu falei para ela, o que eu te falei? Que quando ninguém gostar, você vai lá e faz. Agora, só para as pessoas saberem, ela ganhou medalha de ouro nas 3, tá? Oh, Você sabe meu como é que Deus é do pai? céu. Era só para falar isso, na verdade. menina. Na Eu só verdade, queria esse só era o falar a verdade propósito. isso. Mas é interessante porque, assim, eu vou junto com ela nos treinos e é a conversa. Vai dar certo. Será que eu vou ganhar? Vai. E eu falo assim para ela, tu tem alguma dúvida que ele vai ganhar ouro? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom. E acabou. Então, essa positividade, e você tá passando isso daí, porque vai dar errado, tem dia que vai dar errado. A primeira vez deu errado. E eu acho que, principalmente a gente que é pai, a vida vai ser muito pior, muito cruel. E quando ela não conseguiu, que ela volta para casa chorando, a mãe já se debulhando, fala assim, você é insensível. Eu falei, não, filha, deixa eu falar uma coisa, assim é a vida. Você não vai ganhar sempre, não. Você vai perder agora, só que o que você vai aprender? Você vai aprender que você tem que treinar, e aí na próxima vai ser melhor. E foi o que aconteceu agora. Então, é essa moldar, e eu acho que nós, como pais, a gente tem que botar a mão. São os famosos erros pedagógicos. São os erros que Sim, ensinam. são os erros que Exatamente. ensinam. Ô, Giza, uma coisa que a gente falou um pouquinho até com a Sui, mas que eu queria que você pegasse esse foco. Muitas pessoas, elas não sabem o que fazem ela feliz. E eu digo porque, assim, eu brinco com meus amigos, até teve o Henrique Medretti, que ele usa a frase que eu usei na minha vida toda, só que eu não estou ganhando o dinheiro que ele ganhou. Que eu falava o seguinte, ganhar dinheiro era até sexta-feira até meio-dia, só que eu usava que nem fica nem mais rico, nem mais pobre, mas você vai ficar mais pé da vida. Porque começa que eu sei que eu preciso do sábado e domingo meu, com a minha família, fazer o que eu gosto. E eu sei que se eu perco, vamos dizer, se sábado eu tenho que ter uma cirurgia, eu tenho que fazer alguma coisa que seja trabalho, cara, eu já chego na segunda-feira completamente diferente. Só que eu tive que parar toda a minha vida, eu tive que internalizar e começar a ver o que me faz feliz. E aí eu comecei a colocar o que me faz feliz como prioridade. Como é que você trabalha essas prioridades e se você sabe o que te faz feliz? Na verdade, eu acho que a felicidade, o que me faz feliz, eu acho que foi um processo de autoconhecimento, né? Porque enquanto a gente não se conhece, não reconhece as nossas virtudes, né? Quando a gente dá muito ouvido, né, ao cônjuge, né? E se você tem uma crise, aquele cônjuge te critica muito, te exige muito, e aí você, né, devido ao seu passado, de você olhar muito para o passado, olhar muito para o futuro, e aí cria aquela ansiedade e você se perde, né? Então, eu vou te dizer que eu só comecei a ter consciência mais do que me fazia feliz a partir de uma grande dor que eu tive, onde eu tive uma trombose e fiquei muito perto ali, ninguém sabia o que eu tinha, se eu ia morrer, se eu não ia morrer. Então, ali naquele momento, eu decidi, uma decisão, e eu escolhi que eu ia ter uma vida diferente e que eu ia me conhecer e que eu ia aprender
a entender o que me fazia feliz. São processos. Aí tem milhões de processos, né? Tem análise, tem as terapias, eu faço terapias holísticas, eu faço meditação, né? Eu faço várias imersões, eu estudo física quântica, estudo espiritualidade. Então, eu faço várias coisas que eu vou me identificando com aquilo. E aquilo vai virando uma verdade para mim, e essa verdade hoje me faz mais feliz. Eu erro. Às vezes eu faço escolhas erradas. Faço. Né? Mas aí quebra a cara, cai, chora, levanta de novo, porque a vida é isso, né? Então, hoje, eu sei o que me deixa mais feliz. Por exemplo, isso aqui, para mim, é um momento de felicidade. Eu sei, comigo você sempre tá feliz. Né? Arrasou, chefe! Dá um ótimo recorte. Dá um Mas ótimo é recorte. isso. Mas é isso. Vocês imaginem que se você dissesse para mim isso, em 2014, Giza, um dia tu vai estar falando na rádio, um dia tu vai ter um programa de televisão, um dia tu vai estar num A podcast. Giza do futuro. Jeff A Giza do futuro. Podcast. Tu está no Jeff Podcast, eu ia te dizer, você tá louca? Eu? Jamais. Jamais. Um dia, Giza, você vai fazer uma palestra para 850 pessoas e as pessoas vão gritar o seu nome e eu vou dizer, você tá louca, né? Então, quando eu olho para minha Giza lá de trás, né? Que não se conhecia, que não reconhecia suas virtudes, que tinha a sua autoestima durante muito tempo mais em baixa do que alta, porque a autoestima varia, né? Mas era muito, muito tempo em baixa e pouco tempo em alta. Então, na média, ela estava mais em baixa do que em alta. Então, quando eu vejo que hoje eu ajudo mulheres a resgatar isso, né? A resgatar esse poder que a gente já tem. E não é um poder de superioridade do feminino em cima do masculino. Porque eu sou totalmente contra isso, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, a gente precisa dos homens e as mulheres, né? A gente precisa, e os homens precisam das mulheres. Precisa ter esse equilíbrio do masculino e do feminino. Então, hoje eu sou mais leve, hoje eu sou mais feliz, porque eu mergulhei para dentro de mim. Parei de olhar para fora e passei a olhar para mim. E aí sim, a gente aprende a dizer não para convites, para projetos de trabalho que não tem mais a ver com a tua filosofia de vida, com relacionamentos de amigos que você percebe que ali não é mais a tua vibe, né? Mas você, como tem que aprender a jogar o jogo da vida, isso é importante, né? Mesmo a gente tendo todos esses conceitos de felicidade, a gente vai ter que aprender a jogar o jogo da vida. E é muito importante a gente ter esse equilíbrio, porque vai ter momentos que você vai ter que fazer ações com uma intencionalidade. E aí depois você vai fazer aquilo realmente que você quer, né? Que você falou, eu tive que fazer minha cirurgia, isso deixou meu... Mas, poxa, mas não é o seu trabalho, né? O que é você sacrificar um dia ali, né? Quantas outras coisas boas você já faz, né? Então, vai ter momentos em que a gente vai sacrificar sim, porque a gente tem um propósito maior. Mas aí é o que eu sempre falo. Saiu do trilho, respira e volta para a trilha do trem. E assim eu vou levando a minha vida. Sui, qual o poder do não? O poder do não, ele é super importante. Maravilhoso. Né? Você é libertador. Por quê? Porque você realmente, sobretudo para criança, né? Você impõe limite. Para a vida adulta, você também impõe limites, você reconhece aí onde que você pode aprender, onde que você pode construir, onde que você pode desconstruir. E o não, ele é libertador, porque o não, às vezes, te leva para onde exatamente você quer ir. E outro elemento, né, da felicidade é você pensar nos teus talentos, naquilo que você faz de melhor, naquilo que você faz de bom, aquilo que você gosta de fazer. Se você achou o seu talento, você consegue ser mais feliz. Mas isso não significa dizer que você fazendo aquilo que te faz bem, que você gosta muito, não vão existir situações e atividades que não são tão legais assim. Por exemplo, né, para ficar mais fácil. Eu sou professora
né, universitária, dou aula de pós-graduação, etc. Adoro comunicar, adoro falar, né, falo o dia inteiro, gesticulo, é uma loucura. Sou exatamente professora, estou exatamente onde eu sempre sonhei em estar. Então, a sala de aula é um momento de troca que me deixa em êxtase, muito feliz. Porém, existe, para passar por esse momento muito feliz, existem algumas atividades que eu não gosto. Por exemplo, planilha de presença e falta. Eu sei que um dia eu ainda vou ser álibi de um assassinato. Parei já com isso. Entendeu? Às vezes, Simara, você tem que me entregar a planilha, você tem que me entregar a presença e falta. Ah, tá, presença. Alguém um dia vai sair, vai cometer um crime, eu vou ser álibi desse crime. Estou me controlando já, mas isso aí eu não faço com prazer. Mas eu sei que faz parte do meu trabalho, faz parte Do para ritual, que né? o integral seja feliz. Então, eu acho que a gente saber, né, não só a dizer não, mas saber aquilo que você faz pé nas costas, que você faz com muita maestria, e saber administrar aquilo que você faz que não é tão legal assim, mas que vão te levar para aquele todo que você quer, que você realmente reconheça. Então, é bem por aí. A felicidade, ela está galgada em você resgatar essas emoções positivas, viver cada dia melhor. E quando a gente fala nessa positividade, a gente tem até que ter cautela, porque esse termo felicidade, positividade, ele anda muito banalizado. Ah, lá vem, a Giza falava nos bastidores também, lá vem a garota da felicidade. E não é assim, né? Falar de felicidade é falar de um assunto sério, é falar de um assunto científico, é falar de desenvolver pessoas para que elas vivam melhor. Esse é o nosso propósito. Não é nada que diga que você tem que ser felizinha o resto da vida ou que todo dia você em colocando esses elementos, esses ingredientes em prática, você não vai ter problema. Muito longe disso. A tristeza e a alegria, elas são parte integrantes da tua vida e elas são necessárias. É necessário você viver momentos de tristeza. É necessário você viver momentos de alegria. E a felicidade, ela não está associada a você viver sempre alegre. Tem dias que você está triste, sim. Tem dias que aquela tristeza, sobretudo quando a gente fala, né, de outro rolê, de luta, etc., existem situações que você vai precisar viver aquele momento para que novos momentos de felicidade cheguem. Mas você falando nisso, existe uma felicidade que é tóxica? Existe? Ou se existe? Existe aquela felicidade, existe aquela pessoa? O próprio Instagram. A Instagram mostra uma felicidade real. É. Mulheres lindas, casamentos perfeitos, viagens maravilhosas. Aí tu olha aquilo ali e fala, meu Deus, a minha vida é uma porcaria, né? Porque eu não tenho esse carro, eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa roupa. A gente vive né? comparando. A comparação é um dos índices mais críticos para a infelicidade. Quando você compara, eu falei em hormônios do bem, a gente faz com que todos esses hormônios deem uma queda. Pá! Quando a gente compara, quando a gente julga, quando a gente critica, são inimigos, são opostos da felicidade. Então, o Instagram, ele gera esse efeito comparação. A gente pode falar coisas adultas? Pode, né? Claro. Um dia eu estava participando de uma palestra do Karnal e o Karnal falou assim, cara, ninguém vai para o Instagram falando, escrever, oi, hoje eu brochei. Né? Quantas curtidas eu mereço? Então, todo mundo vai para o Instagram para falar o seu melhor, para mostrar a sua imagem, a sua melhor roupa, o que você vai fazer. E aí, aquela pessoa que está naquele momento de bad, que está naquele momento que não está tão bem assim, ela se acha, né, mísera, a pior das criaturas. Por quê? Cara, como eu não consigo fazer aquela viagem? Mas você não sabe quanto tempo aquela pessoa se planejou, às vezes, para estar naquela viagem, naquela praia maravilhosa. Então, acabei de falar que felicidade é individual.
é contexto. Então, as pessoas não podem se comparar, nunca seremos iguais às outras pessoas. A gente pode usar como efeito de inspiração, de comparação nunca. O que você vai conseguir é muita infelicidade. Então, sobretudo essas pessoas também que dizem assim: ah, seja feliz, você É. consegue. Às vezes você está doente, você está com uma depressão. Você sabe melhor do que eu falar sobre isso. Às vezes você tem esse transtorno. Não é algo que você vira uma chavinha, eu tô feliz, eu tô triste. Às vezes você chegou a esse estágio em que você precisa de ajuda especializada, clínica, médica, e outra pessoa vai, não, eu posso resolver o teu problema. Não, tá calcado ali, tá muito centrado na tua vida, na tua Amorosa. adolescência, então, Aham. ou então na tua vida infantil. Bora mexer aqui, não, gente. Tem problema que acontece no dia a dia, problemas novos vão acontecendo e não tem a ver com a tua infância, não tem a ver com trauma. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que dizem: ah, sorria, é só sorrir. Não, você tem o poder de mudar esse quadro. Temos, tudo começa na nossa mente, mas não é por ali. Então, existem dicas, existem fórmulas para a gente poder sair desses dias, mas nem sempre a gente pode, né, ou está no momento em que a gente pode fazer sozinho. Gisa, eu tenho uma pergunta que, assim, é de vida mesmo, tá? Eu sempre te acompanhei, a gente lá, Doutora da Felicidade, lá atrás, você começou o projeto da UEA e, cara, eu fui junto contigo e eu adorava ver você palestrar, porque tudo que não é medicina, para mim, é legal, assim, sair fora da caixa, como a gente sempre conversa. Sim. Só que eu sempre via uma coisa pejorativa, que era o seguinte: lá vem a Doutora Felicidade. Ela é feliz, olha o sobrenome dela, vem de família que já tem abastada. Daí eu sou Abastada. feliz. É mais Mas assim, fácil, né? dinheiro traz felicidade? Olha, se trouxesse, não tinha tanta gente milionária com depressão, né? Gente que você olha, tem uma vida. O próprio Whindersson Nunes, né? O cara tem fama, tem dinheiro, era casado com uma mulher linda, né? E tinha depressão. Trabalhava com alegria, com sorriso, e tinha depressão. Então, são coisas que, assim, ó, o dinheiro traz felicidade, ele facilita, né? Porque você pode viver uma vida confortável, você já tem as suas necessidades básicas supridas, né? Você não está naquela fase de que você tem que vender o almoço para poder comprar o jantar, né? Então, você já está naquela linha em que você... Mas isso não é o único fator que vai levar você a ser mais feliz. Sim, né? Então, assim, eu passo por esse julgamento, não tem jeito, né? Mas os meus resultados, eu acho que fazem com que as pessoas passem depois, num segundo momento, a me olhar com o meu primeiro nome, não o meu segundo sobrenome, né? E aí elas começam a me dar, mas eu sei que eu sou chacota em vários. Ela ali tá querendo ser coach, ela não sei o que, né? Mas é aquela coisa, eu não me importo mais. Né? Já estou bem trabalhada, né, na terapia, né? Então, assim, vão ter pessoas que vão gostar de mim, vão ter pessoas que vão gostar do meu trabalho, vão ter pessoas que não vão gostar de jeito nenhum de estar perto de mim, da forma como eu comunico, e tá tudo bem, para cada um tem um jeito. Mas que o dinheiro ajuda, né, amigo? Não, eu vou lembrar de duas coisas. Primeiro, eu comecei falando que o ano mais feliz da minha vida era o ano que eu menos ganhava dinheiro nessa história. Porque, como residente, meu salário era R$ 1.800. Entendeu? Eu lembro, e as histórias vão essa. Eu, a minha esposa e o Tomás, a gente esperava sair o salário do mês. Um ligava para o outro para dizer, caiu na conta. Aí a gente ia para um restaurante, porque só dava essa vez no mês para a gente ir para esse restaurante. Uhum. Aí a gente comprava uma garrafa de vinho para dividir para os 3 e um prato que eu lembro até hoje, chamava gambera e limone. Então era uma macarronada com molho branco, com limão siciliano e com camarão. E a gente só tinha dinheiro para comer ele uma vez no mês. E foi. era felicidade, E que memória né? afetiva, né? Exatamente. É. Até hoje eu Maravilhoso. lembro disso e quando a gente conversa e a gente lembra, eu falo, cara, que legal. Então não tem nada a ver com dinheiro. E eu acho engraçado porque assim, tem aquele estudo de Harvard inicial que ele fala, se eu não me engano, acho que era $10.000,
que até $10.000 você realmente é isso aí, você para de ter problema. Você tem dinheiro para pagar um plano de saúde, para ter um colégio bom para o seu filho, para ter um meio de locomoção, tudo isso aí. Acima disso, não vai te fazer mais feliz. Uhum. Quer dizer, você tem um teto. Então, acima desse teto, você não tem essa... agora, quer dizer, se é de $10.000, se eu ganhar $20.000, você felizaço. Não vai mudar. Vai mudar o carro que você compra, o relógio que você usa, o restaurante que você vai, mas a felicidade, eles já conseguiram comprovar que não. Ela É não que vai enquanto mudar. ser humano a gente está sempre, né, também se renovando, fazendo novos planos, novas metas. E aí, Giza falou, né, das necessidades Maslow ali suprida. Você não pode falar sobre felicidade com alguém que está falando, com alguém que está passando fome, Impossível. com alguém que tem que alimentar o filho. Então, você não pode falar, não, mas amanhã seja otimista, amanhã alguém vai te não dar uma existe ajuda. isso. Não existe, porque aquela necessidade é um conjunto. Bem-estar é um conjunto de atividades saudáveis. Se você não está ali com alimentação, se você não está com moradia, se tem vulnerabilidade, aquela pessoa está na rua, no outro dia ela não sabe se ela vai acordar viva ou morta ali na rua. Então, não dá para falar sobre felicidade. E também, a felicidade, ela é 50% genética, também comprovado pela ciência. E antes, né, nos estudos preliminares ali, falava-se que era 40% intencional, ou seja, né, o que eu faço, a minha atitude, a minha ação. E tinha os circunstanciais também. Hoje em dia, a gente já sabe que os intencionais, eles desceram 15%. Ele gira ali 15%, 20%. O estudo ainda não está preparado. E é exatamente isso. Quando você chega àquele patamar, você tem novos planos, você tem novos desafios. A gente está mudando. A Suimara de hoje, a Suimara que casou com o Durval lá, que conheceu o Durval há 23 anos, não é a mesma Suimara de hoje. A gente vai coordenando e a gente vai conectando esses pontos para que a gente viva cada vez melhor. E quando ela fala de toda essa história, e você falando do dinheiro e da felicidade, é que quando você começa a criar coisas na sua vida e você começa a ter resultados financeiros, isso traz uma cura para você. Porque assim, poxa, às vezes as pessoas julgam, né? Ah, você não é tão competente quanto você parece. E sou eu, Né? né? É o meu É, trabalho. E aí você começa a fazer essas sementes devagar, e aí quando você começa a receber o dinheiro nessa nova fase que você está da sua vida, isso traz felicidade como um resultado secundário. Você fez aquilo que você gostava, você fez a estratégia, fez aquelas coisas ruins que você não gostaria de fazer, mas você fez, e aí você começa a ter o resultado financeiro, e isso cura a nossa alma. Meninas, olha só, eu não sei se a Larissa Santiago e a Isis, se elas estão dançando, fazendo dança do TikTok, ou elas vão me matar porque já acabou o horário. Então vamos lá. Deixem as suas redes sociais para acabar o nosso podcast. Bom, a minha rede social é giza.benchimol. Vocês podem lá seguir, mandar direct. Inclusive, eu acabei de lançar, né, o meu livro, que é o Comunicar Bem Enriquece. Vocês podem entrar na Amazon. Foi o primeiro lugar na Amazon. E aí eu estou muito feliz com esse lançamento, que é justamente a minha voz, né? Onde eu fui desbloqueada na minha comunicação. E é o que eu quero trazer para o mundo. Sui. É isso aí. O meu é Suimara Braga, Suymara, mas vocês podem me encontrar no Parque de Ideias também. Acabei de lançar um livro com o Durval, em coautoria, que é essa relação da positividade e bem-estar no ambiente de trabalho, o trabalho que a gente desenvolve desenvolvendo pessoas aí no Parque de Ideias também. E é isso. Meninos, se você ainda não aprendeu a ser feliz, assiste tudo de novo. Beijo, até o próximo Jeff Podcast.